Estamos de volta com o nosso segundo episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, o seu apresentador, e no backstage ele, Douglas De Brito. Eu digo De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Na nossa montagem, edição e na arte. Muito bem, pessoal. Semana passada vimos a origem da cidade, a fusão dos latinos e troianos, a lenda de Rômulo e Remo, o fratricídio de Rômulo e como ele vem a ser o primeiro rei de Roma. Então beleza, vamos dar uma olhada hoje como vai desenrolar essa história. Rômulo matou o irmão, fundou a cidade, mas Roma está vazia. A primeira ordem do dia então era o quê? Arrumar pessoas para residirem lá, porque afinal só tinha Rômulo e seus amigos, e aí não tem muita graça, né? Você ser rei e só ter nobre, a gente precisava arrumar uns súditos. Então Rômulo, a sua primeira ordem do dia é arrumar pessoas. Então o que ele faz? Basicamente ele abre as portas de Roma e convida quem quiser vir e se instalar na cidade. Mas adivinha quem vem? É claro, vem quem não tem nada a perder, vem a escória da sociedade, escravos foragidos, bandidos, mendigos, arruaceiros, todo aquele tipo de gente boa que a gente conhece, né? E fazendo um paralelo aqui com a nossa história do Brasil, você acha que quando os portugueses chegaram aqui e começaram o processo de colonização, eles mandavam quem? A nobreza? Os intelectuais? Não, eles mandavam, claro, a escória da sociedade. Uma vez que chegaram as pessoas e a cidade começa a ser realmente habitada, a segunda ordem era formar um exército. Claro, a gente vai precisar se defender, ainda mais com essa vizinhança tão fraterna que era o mundo antigo. Caesar is dead. And it was you as good as held the knife. Então Rômulo divide a cidade basicamente entre homens aptos para o exército e o resto. Como é que eles dividiam o exército naquela época? O exército, basicamente, você tinha que ter alguma terra para poder servir o exército, porque eles achavam que só quem tinha algo a defender ia realmente se esforçar para defender. Você não tinha nada, tu ia usar para quê? Tanto faz, né? Você é seu dono ou seu dono, eu não tenho nada mesmo. Então era uma exigência. Porém, para você ir para o exército, também você tinha que se equipar. Então você queria participar do exército, você ia ter que comprar sua armadura, sua espada, seu escudo, seu capacete, e claro, isso era muito caro. Então a gente tinha, né, as primeiras legiões aí, acredita-se que estava no tamanho de 600 pessoas, com 300 cavaleiros, que eram os mais pleiba, que além de poder comprar equipamento, podiam comprar cavalos, e depois ia descendo os ranks ali com cada vez mais pobres, o cara que podia comprar uma armadura completa, o cara que podia comprar uma armadura semi-completa, ao estilingueiro, ao estilo Davi. Quem lembra de Davi contra Golias, já viu um filme que ele solta umas pedras lá muito doidas. Esse cara ele podia participar, contanto que ele tivesse, né, um terreninho só dele. Pode dizer que a princípio o exército romano era intimamente ligado aos desejos e anseios da cidade. Ela realmente representava da classe média, vai mudando ao longo do tempo, e na época do Império Romano a gente já vai ver que o exército é completamente diferente do que foi no seu início. Então beleza, Rômulo vai pegar na nata desses 100 soldados aí, os 100 melhores, mais bonitos, fortões e ricos, ele vai constituir o Senado Romano. E do Senado Romano vai surgir a classe dos patrícios, seus descendentes são os patrícios, e todo o resto vão ser os plebeus. Então aí começa a primeira divisão social bem nítida de Roma entre os patrícios e os plebeus. Vai rolar muita treta entre os patrícios e como eles se referiam às massas imundas. Então a gente fique de olho que essa história ainda vai se desenrolar e vai ser bem legal. Slow kill may have enough left in him to kill you before he dies. Então a cidade estava pronta, já tinha habitantes, já tinha um exército para protegê-la, porém tinha um probleminha. A gente viu que Rômulo abriu as portas da cidade, veio todos os mal-amados, todos que deram errado na vida procurar uma nova chance ali. Começar de novo. Porém, a maioria que veio, se não foi a totalidade, são apenas homens. E só homem, o sonho de Roma logo morreria, porque, né, não ia conseguir chegar numa segunda geração. Então, qual que era a próxima tarefa aí de Roma? Arrumar uma mulherada, arrumar umas tchutchuca, entendeu? Fazer ali aquelas coisas gostosas pra ter uma nova geração romana aí. Então, o que Rômulo faz? Manda todo mundo instalar o Tinder, mandar os contatinhos no WhatsApp, mandar eu aí sumida. Porém, não tínhamos Tinder nessa
época, pessoal. Então tivemos que ir à velha moda, a moda mais antiga que tem, que é o que mandar emissários para cidades vizinhas pedindo direito de casamento. Olha que romântico. Então Rômulo manda seus emissários para as tribos vizinhas pedindo direito de casamento, oferecendo, né? Olha, vamos dar casa, comida e roupa lavada, vamos tratar bem, a gente, cara, é super 10. Porém, né, imagine a fama de Roma na vizinhança, aquele bando de maltrapilho que fundou uma cidade aí que só recebeu mais maltrapilho ainda. Então ninguém queria casar suas filhinhas com os romanos. Todas as voltas de comitiva que eles mandavam, voltava com, o pessoal não tá muito interessado não. Então Rômulo fica bem pé da vida, né, que pô, a gente precisa arrumar uma mulherada, mas ele, espertalhão, ligeiro, zica do baile, moleque piranha, tem uma ideia sensacional. Ele então resolve promover um grande festival para Netuno, em Roma, né, fazer um festival muito bonito, uma festa, tem umas tribos vizinhos, faz open bar, tem show pirotécnico, queima de fogos, roda gigante, comida boca livre, entendeu? E chama todo mundo, fala, vem para o festival de Netuno, vai ser a coisa mais louca do mundo, tragam suas famílias, e todo mundo vem. Todo mundo fica, pô, boca livre, festa de Netuno, né? A gente tem que ir. E todo mundo tá lá curtindo a festa, puta vibe, os DJ tocando, tudo acontecendo. E aí no meio da festa, o Rômulo dá um sinal e os romanos começam a literalmente capturar toda a mulherada. Vou dar uma queixa na polícia. Eu quero ver você lá na prisão. Porque você roubou meu coração. Pegar na mão grande mesmo, pelo menos os mais bonitinhas, né? Vai tá presa. E começa, claro, expulsar geral. Então o resto da festa vai embora, fugindo, muito pé da vida com os romanos, amaldiçoando eles, xingando de todos os nomes. E a mulherada que fica pra trás, toda capturada, e imagina, em choque, né? Você vai pra uma festa com a sua família e de repente vem uns loucos, te captura, te joga, sei lá, numa gaiola, não sei exatamente onde é que eles prenderam elas. E elas estão lá em choque, mas Rômulo vem com o seu lábio de mel, fala, olha, mulherada, desculpa a nossa grosseria, a gente não queria que fosse dessa maneira, entendeu? A gente mandou as comitivas, a gente ofereceu presentes, mas ninguém quis casar vocês com a gente. A gente quer amor, a gente aqui tem um coração de ouro, a gente vai tratar vocês super bem, hein? A gente até, pelo nosso, né, pecado desse sequestro, a gente tá atado pela honra a cuidar muito bem de vocês, tratar vocês melhor que qualquer um jamais trataria. E com essas palavras doces e com esse charme encantador, ele consegue convencer a mulherada de que, olha, melhor a gente aceitar nosso destino e cumprir o nosso papel de mulher, de esposa. Só que as famílias delas, lógico, não viam da mesma maneira, né? As mulheres eram mais fáceis, até porque elas não iam ter voz nenhuma no casamento, os pais delas iam casar elas com quem fosse, de qualquer maneira. Então, que diferença faz, né? Pelo menos com o sequestro rolou mais empolgação, foi uma coisa mais do que caliente, uma aventura, 50 tons de cinza, entendeu? Mas beleza, a família ficou bem pé da vida das outras tribos e elas, assim que puderam, né, contra-atacaram. Apenas a tribo dos Sabinos que não atacou de cabeça quente, foi logo, né, tentar resolver a situação. Os que atacaram logo foram repelidos pelos romanos, eles não iam entregar a mulherada de graça assim, né? Mas os Sabinos esperaram o tempo certo, as condições ideais, e assim que deu, eles conseguiram subornar um guarda lá, entrar na cidade sem ser notado, invadir a cidadela ali, que era o ponto fortificado, e Rômulo vendo o que tá acontecendo ali, assim que sabe, tentar apressadamente uma resistência e contra-ataca, porém a luta ali fica indecisiva, a gente morrendo dos dois lados, eles não vão conseguir desalojar os sabinos também não vão conseguir dar fim nos romanos, e aí no meio dessa treta sangrenta começa a vir as mulheres sabinas intervir, se jogar no meio, gritar e não façam isso, tentando separar a briga, né? Lívio, que é um dos autores aí que a gente tá aqui usando como referência no nosso podcast aqui, ele diz que elas se jogam entre os dois exércitos e clamam que se for pra matar alguém que matem elas, que essa briga é por causa delas e elas não têm nada a ganhar com isso, porque elas vão ficar ou órfãs, ou elas vão ficar viúvas, os filhos delas vão ficar sem pai, então pra elas é só tem negatividade ali, então que se for pra matar, que matem elas de uma vez e acabem de vez com essa briga. Nothing like this has come into Rome since Romulus and Remus. Comovidos pelo esse ato heróico, corajoso e não sei mais como definir sem noção da mulherada sabina. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que frio! Ai, que batista! Os dois exércitos resolvem conversar e chegam a um acordo. Então eles vão meio que fundir a tribo dos romanos com os sabinos, não é a tribo inteira dos sabinos, um pedaço da tribo dos sabinos, vão se fundir ali, vão dividir o poder e com esse poder dividido aí eles vão reinar juntos e vão fazer a paz.
e assim funciona, tá? Então o Senado romano já era formado por 100 pessoas naquela época, entram mais 100 sabinos para completar o time ali dos senadores. Tácio, o rei dos sabinos, e Rômulo dividem o poder, ficam como soberanos, e aí Rômulo começa a dividir. Primeiro eles dividem a cidade e estão tentando resolver ali como vai organizar essa galera, essa tropa, esses novos chegados. Então primeiro eles dividem as tribos em três, os romanos, os sabinos e o resto, mas aí vê que não dá muito certo, resolve subdividir em 10 tribos, e cada uma dessas tribos vai ser batizada com o nome de uma das sabinas que foram abduzidas ali, que interviram na treta, se jogaram no meio, conseguiram acabar com a guerra. Então em homenagem a elas, cada uma dessas tribos recebe o nome de uma dessas mulheres. E aí para dividir o poder também, ou para dar para alguma representatividade popular, porque claro, precisamos de representatividade popular, Rômulo cria a Assembleia do Povo, o Comitê Curiata, e aí onde essas assembleias votariam para eleger os magistrados, os oficiais, até mesmo discutir leis e tudo. Então, lógico, quem dominava o poder, o grosso poder, era Rômulo e os senadores, porém as assembleias populares tinham voz, era uma espécie de poder popular ali. Então, desde o começo aí de Roma, o povão já tinha alguma voz, não era um estado tão autocrático, ditatorial, mas era uma coisa mais todo mundo participa, apesar de ser uma monarquia. E mais ou menos nessa época, quando os sabinos e os romanos se juntam, as legiões romanas vão para um número que vão durar aí pro resto da sua história, que são cada legião com cerca aí de 5.000 homens, e agora é oficial, as legiões vão ter 5.000 homens daqui pra frente. Então a divisão de poder entre o Tácio, o rei Sabino, e Rômulo vai durar aí cerca de uns 5 anos, porque não foi nenhuma treta interna, mas Tácio, por alguma razão que eu desconheço, ele insulta uma missão diplomática de Livinium, mas assim, deve deixar os caras bem pé da vida mesmo. Não sei se ele tava se garantindo, sou amigo do Rômulo, o cara é filho de Marte, não sei o que passou na cabeça dele, deixou os caras bem pé da vida, né? E um dia, quando o Tácio tá lá em Livinium por uma cerimônia religiosa, um grupo ataca ele e mata ele, e aí Rômulo, nosso herói, mais uma vez vira o rei sozinho, e frustrado, chateado, infeliz com essa perda, ele faz absolutamente nada pra vingar o rei Tácio. Então Sabinos ainda botam uma pressão, pô, os caras mataram o rei, a gente precisa ir lá. Ele fala, pô, até iria, mas É que quero evitar a fadiga. dor nas costas, parece que vai chover, vamos deixar pra uma outra hora, dá uma enrolada lá e não faz nada, porque pra ele, né, coitado, ficou o rei sozinho, é uma dureza, mas tudo bem. Como ele controlava o exército, tudo, os sabinos já tinham 100 senadores, eles já tinham alguma forma boa de poder ali, ficou por isso mesmo. Então, de novo, Rômulo fica o bom da boca ali, reinando sozinho, e nisso vão se passando 40 anos, onde os romanos aí vão ganhando com as tribos vizinhas, anexando umas, incorporando, mas nada muito grande, até a morte de Rômulo, né? Então tem mais 40 anos aí desde de Rômulo reassumir o poder sozinho até ele morrer, não acontece nada muito relevante, e como foi a sua morte é um mistério. Ela é envolta em mistério, assim como o seu nascimento, a sua criação. O que diz a lenda romana que Rômulo estava um dia lá revisando as suas tropas, nisso uma tempestade chega e uma névoa encobre o trono, e raios e trovões, e quando a tempestade passa, a névoa se dissipa, o trono está vazio, Rômulo desaparece. Os senadores chocados começam a procurar por todo lado, mas não acham Rômulo, e ele foi dessa para melhor, desse jeito arrebatado pelos céus, pelos deuses, de uma maneira bem misteriosa. Caesar, as quickly as possible, you must set me alone on the throne of Egypt. Apesar dessa história bem convincente, acredita-se, rola aí um boato que, na verdade, os senadores que deram fim em Rômulo, será? Porque Rômulo sempre foi muito popular com o povão, ele era aquele cara, gente fina, entendeu? Foi criado como se fosse meio escravo, então era um cara bem escrachadão mesmo, birrento, briguento, o povão se identificava com ele. Porém, a nobreza já não tinha esses mesmos bons olhos, lembrando que metade dela era Sabino e, né, que Rômulo meio que roubou as mulheres. Então rola um boato aí que foi os senadores que deram o fim nele, né?
também, assim, um pouco mais sério hoje, o que se acredita os historiadores é que Rômulo provavelmente seja uma combinação de várias figuras históricas ali, ainda mais porque, como eu disse, a gente não tem os registros arqueológicos de 390 a.C. para trás. O que a gente tem são registros escritos pelos romanos a posteriori, porque, como eu disse, a gente vai ver em 390 a.C. Roma vai ser saqueada e queimada, então os registros para trás foram perdidos e a gente está aqui por volta do ano 700 e tarará antes de Cristo. Mas Rômulo fica uma figura fácil de passar a história adiante, não é quando você não tem registro. Quem fundou Roma? Rômulo. Quem criou as legiões? Rômulo. Quem criou o Senado? Rômulo. Quem criou as Assembleias Populares? Rômulo. Quem descobriu a América? Rômulo. Não. Tudo remete a Rômulo, fica mais fácil do que passar por vários personagens e figuras e etc. Acredita-se que é desse jeito, né? Então, fazendo de novo um paralelo aqui com o nosso Brasilzão, quando a gente vira independente, que nosso glorioso Dom Pedro I vai às margens do rio Ipiranga, né, com sua espada e seu cavalo, e grita independência ou morte, e a gente tem aquele quadro lindo no Museu Ipiranga. A gente que gosta de história e conhece um pouco mais a fundo sabe que não foi bem assim, né? Foi uma coisa bem de pai para filho. Pô, filhão, declara independência aí, que antes que alguém declare, então já deixa tudo em casa. Bom, Fala Casão itinerante foi na Galeria do Rock. Tanto que quando o nosso glorioso Dom Pedro, quando o Dom João morre em Portugal, o pai de Dom Pedro, o que Dom Pedro faz? Vai lá assumir o trono português, né? Declarou a independência pro Brasil para depois ser rei de Portugal. Vigeta! Olha bem! Então, acredita-se que, né, Rômulo também é uma história maquiada aí para ficar mais fácil de compreender. Mas a pergunta que não quer calar é: se for para maquiar uma história, por que não fez uma história mais bonitinha? Como assim, cara? A história do cara que é criado por uma prostituta, mata o irmão, funda uma cidade só de maltrapilho, tem que sequestrar sua esposa, entendeu? Por que não deixaram um pouquinho mais bonitinha? Mas a gente não sabe, mas é assim que a gente sabe do começo da criação de Roma até a morte de Rômulo. E é por aqui que a gente vai ficar hoje, pessoal. Então, no próximo episódio, a gente vai ver um pouco mais o lado espiritual de Roma, que floresce depois da morte de Rômulo, e conhecer o que muitos acreditam é o segundo personagem mais importante depois de Rômulo, que vai ser Numa. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E aí Roma vai conhecer um tempo de relativa paz, vai desenvolver a sua religião, e veremos isso na semana que vem. Fica com a gente que também vai ser uma história bem legal. Obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.